Meu nome é Evilene. Quero dizer para vocês que eu sou muito feliz. Deus tem controlado a minha vida de uma forma que Ele está preparando para algo. E eu tenho sofrido, eu tenho chorado, tenho me lamentado, eu tenho me esquecido um pouco, mas eu tenho regozijado na palavra do Senhor. Eu tenho lido a palavra do Senhor, eu tenho orado, eu tenho ido à presença do Senhor, eu tenho ido aos encontros nas madrugadas com o Senhor. Quando a gente pede, Ele chama a gente. Quando a gente dorme mais um pouquinho, Ele dá um jeito para a gente despertar. E eu queria falar de um salmo. É o Salmo 68. A vitória de Deus sobre os seus inimigos. Vocês já sabem quem são os seus inimigos, né? Seus inimigos não são os homens, não são os amigos dos seus filhos, não são as amantes do seu marido, não são os seus devedores, não são aqueles que levantam contra ti, aqueles que fofocam de ti. Eles não são seus inimigos. Não. Eles são ferramentas. Eles são ferramentas do inimigo, verdadeiro inimigo. E você deve se afastar deles. Eu me afastei de alguns, mas eu oro por todos. Por todos eu oro, porque Deus ama todos. Não adianta eu me levantar contra uma pessoa, um ser humano, sendo que aquela pessoa é criatura de Deus. Não vai fazer diferença para Deus. Vai me amargurar. Eu vou ficar mais doente. Então, o Salmo 68, ele fala sobre vitória. Vitória. Quem não quer vitória na tua vida, né? A melhor coisa dessa vida é a fidelidade que Deus tem contigo. Ele te prova. Ele te prova. A fidelidade de Deus é maravilhosa. Poderia falar muitos assuntos aqui a respeito de fidelidade. Mas eu tô falando de fidelidade de amizade, de pai com filho, de filho com pai, de pai com criatura. Eu tô falando dessa fidelidade. Tô falando de fidelidade de dízimo. Não tô falando de fidelidade de você ter que ir à igreja todos os dias marcado, na hora marcada, pro seu pastor te ver. Não tô falando de fidelidade para você fazer algo. Não. É fidelidade, você e Deus. É o amor, é o carinho, é a compaixão, é a união, a fidelidade. Eu e Deus. Ninguém mais. Ninguém mais vai entrar aqui dentro. Deus e eu. A nossa fidelidade. A minha e a tua, Senhor. E o Salmo 68 diz assim: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Da sua presença, fogem o que os aborrecem. Como se dissipa a fumaça, como acaba. Assim, tu o dispersas.
Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os iníquos. Deus é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Deus é poderoso, Deus é forte, Deus é rei. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Quem não se alegra na presença de Deus? Já teve a experiência de sorrir na presença de Deus? Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Ele cavalga. É como ele vai vir. A palavra de Deus diz que ele vem em cima das nuvens. Senhor é o seu nome. Exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Cuidado. Cuidado quando você tiver um encontro com algum órfão, independente da idade, ou um encontro com uma viúva ou um viúvo. Cuidado. Ama. Dê tudo o que você pode dar. Todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua ajuda. É Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Deus é piedoso, Deus é misericordioso. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam na terra estéril. Se você quiser, a escolha é sua. É rebelde, vai sofrer. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramante, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Deus faz provisão. Pede, clama, chora, em espírito e em verdade. Ele busca um Davi na terra. E você pode ser Davi. Clama de verdade. Tá com fome? Clama. Tá com sede? Clama. Falta de roupa? Clama. Aluguel atrasado? Filhos em casa? Clama. Amanhã terá uma surpresa. Imagina que alguém que você menos espera, Deus vai enviar e vai te ajudar. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Rei de exércitos, fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Porque repousais entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm um brilho flavo de ouro. Quando Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações e monte é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja os montes elevados. O monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus
são 20.000. Sim, milhares e milhares. No meio deles está o Senhor. Subsiste às alturas, levastes o cativo ao cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite em meio deles. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Eita, Deus poderoso! E escuta muito. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, escapamos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios deleitos. Disse o Senhor de Bazã: os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores instrumentos de corda, em meio a donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que o precede. Os príncipes de Judá com o seu séquito, e os príncipes de Zebulon, e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usastes a nosso favor, oriunda ao teu templo de Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros, e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos de terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que ensina os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a tua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Eita Deus! Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar grandemente, fortemente. Abençoar minha família, abençoar o meu filho, que tanto eu peço a Deus, libertação. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar os seus filhos, que Deus possa trazer sobre as nossas casas manjares, que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Somente a vontade de Deus. Quando você se torna dependente de Deus, tudo fica mais fácil. Abre mão daquilo que tu tanto quer. Quando a gente abre mão daquela vaidade, quando a gente abre mão de certos tipos de coisas terrenas, que talvez não sejam coisas que façam muita diferença na sua vida espiritual com Deus, mas quando tu abre mão de tudo isso para viver você e Deus, a sua convivência com o Senhor se torna mais profunda, né? E eu desejo isso para você. Desejo que isso também cresça mais em mim. Em nome de Jesus. Boa noite para todos vocês.